Se você acha que os mais fortes do universo de Naruto são o Itachi, o Gai ou o Hashirama, você está completamente enganado. E se pensa que o Naruto é o mais poderoso de todos, mais uma vez você está mortalmente enganado. Se duvida, vem comigo para essa lista dos 10 personagens mais poderosos do mundo ninja. Assista até o fim, que o primeiro lugar vai te surpreender de verdade. Ah, e pra deixar bem claro, eu tô falando apenas do universo de Naruto. Ah, mas tem Boruto. Foda-se, Boruto é filler. Mas foi a história, homem. Brincadeirinha, jovem. Até que é legalzinho. Mas não é o foco aqui. Tudo esclarecido, então bora lá. Em 10º lugar, Nagato, ou melhor, Pain. Mesmo não sendo um Uchiha, usou o Rinnegan como ninguém. A princípio era o líder da Akatsuki, colocando todos ali em seu devido lugar. Dominava os 6 caminhos do Pain, onde podia, através do caminho Deva, manipular ambas as forças atrativas e repulsivas. No caminho animal, permitia que o usuário invocasse uma grande variedade de criaturas com características únicas. E no caminho Azura, permitia ao Nagato a capacidade de transformar seu próprio corpo em uma armadura mecanizada, produzindo membros extras, vários armamentos mecânicos e acréscimo de força bruta. No caminho humano, fez seu usuário ter a capacidade de ler a mente e remover a alma das pessoas. No caminho Preta, possui a habilidade de absorver qualquer forma de chakra, com absorção e selamento de jutsus, tornando a vasta maioria dos jutsus ineficazes. E por fim, no caminho Naraka, ele podia invocar o Rei do Inferno, para regenerar danos mortais e subjugar mentirosos. Com seu objetivo de conseguir a paz através da dor, tivemos prova de que o quão pelão o Nagato era. Considerado um deus em sua aldeia, nunca tinha perdido uma luta para ninguém, até conhecer o Naruto. Mas antes disso, varreu o Konoha do mapa sozinho. Derrotou o Jiraiya e o Kakashi só para ser vencido pelo Naruto com um discurso no jutsu. E em 9º lugar, Hashirama Senju, o deus Shinobi. É um dos poucos personagens de Naruto que pode dizer que nunca perdeu uma luta. Solou Madara inúmeras vezes sozinho. Seu modo sábio era único, capaz de invocar uma estátua de madeira colossal com milhares de mãos, que fazia ser diferente de tudo do Monte Myobuku e da caverna Ryuji. Possui uma regeneração celular inigualável. Ele é o único shinobi que consegue usar o estilo madeira de forma natural, criando praticamente tudo no universo de Naruto. Unificou os clãs, criando assim a Aldeia da Folha e sendo o primeiro Hokage. Seu controle de chakra era tão imenso que quando Naruto distribuiu o chakra da Kyuubi para todos da Aliança Shinobi, o Hashirama simplesmente olhou para aquilo e falou: "Nossa, que interessante essa quantidade de chakra, é tão grande quanto a minha." Meu Deus! Preciso falar mais alguma coisa? Em 8º lugar, eu vou colocar aqui o Obito. Você pode até achar que esse nome não faz sentido estar aqui, mas calma, eu estou falando do Obito na forma das 10 caudas, não no Obito que perdeu para uma pedra. Que decepção. A partir do momento que ele absorveu o Jubi, o jogo mudou. O Obito não era mais apenas um ninja com dor de um coração. Ele se tornou uma força da natureza. Era capaz de modelar o campo de batalha, invocar criaturas de outra dimensão e lançar ataques com um poder devastador. Se tornou um monstro criado pelas próprias dores que carregava no peito. E o que o derrotou? Não foi uma kunai nem um jutsu. Foi o mesmo que derrotou o Nagato, a língua de trapo do Naruto. Mas com sua habilidade do seu Mangekyo Sharingan, Obito usava o Kamui para abrir portais entre dimensões. Isso era uma grande vantagem para ele, fora o fato que ele tinha células de Hashirama em seu corpo. Quando usava seu Kamui, o Naruto e o Sasuke, mesmo em sua forma mais poderosa durante a guerra, não conseguiu nem alcançá-lo. Em 7º lugar, Hamura Otsutsuki, o irmão de sangue de Hagoromo Otsutsuki, o sábio dos 6 caminhos. Foi um verdadeiro companheiro e irmão. Um guerreiro que dividiu com o sábio dos 6 caminhos a missão de derrotar a própria mãe, a Kaguya. Hamura, assim como Hagoromo, herdou seu poder diretamente dela. Foram um dos primeiros a despertar o chakra. Desde o início, os dois sempre estiveram lado a lado, ombro a ombro, força e coragem e determinação. Hagoromo só ultrapassou Hamura quando se tornou de Jinchuriki do Jubi, mas antes disso eram iguais. Dominava as lendárias esferas da verdade e, como foi revelado no filme The Last, ele foi o portador original do Tenseigan, um dojutsu sagrado, raro como uma estrela cadente.
capaz de envolver o corpo em um manto celestial de chakra puro, potencializando força, velocidade e resistência, e liberando uma energia destrutiva capaz de abalar o mundo. O Hamura é uma força que muitos esquecem, mas que jamais deveria ser subestimada. Em sexto lugar, Ashura Otsutsuki. A razão pela qual Ashura está nessa posição é bem simples. Ele não apenas herdou o poder do Rikudo Sennin, ele foi o escolhido por ele. Se fosse só essa herança divina, talvez Ashura nem deveria estar aqui. Mas a verdade é que antes mesmo de receber o poder do seu pai, Hagoromo, Ashura havia nascido com um potencial latente, que despertou não por sorte nem por acaso, mas por esforço. Enquanto Indra brilhava desde o berço, Ashura floresceu aos poucos, e esse florescer o tornou ainda mais forte. Ele carregava seu próprio poder, que o próprio Hagoromo reconhecia como grande, e depois ainda recebeu mais poder diretamente do sábio dos 6 caminhos. Ashura tornou algo além. Ele foi o símbolo do crescimento da fé e da superação. É aquela coisa, né? Quem nasceu sem asas, às vezes, é quem mais voa alto. Caracas. Porra! Em quinto lugar, Sasuke com o Gedo Susanoo. Nesse ponto da história, ele não era mais um garoto solitário buscando vingança. Ele era o próprio caos, moldado em chakra, vestindo o Gedo Susanoo, sua armadura divina. Um colosso de energia que desafia até mesmo as leis do mundo shinobi. Seu Susanoo era mais poderoso entre todos os que habitavam o cânone. Um gigante de chakra puro que se movia com uma velocidade aterrorizante, em uma força descomunal. Kurama foi surpreendida sendo lançada num impacto de um golpe brutal. Perdeu até a mão apenas por tentar atacar o Susanoo parado. Sasuke possuía o Rinnegan em um olho e o Mangekyo no outro. Dominava os 6 caminhos do Pain, anulando o Jutsu com o Gakidou. Arrancava almas como o caminho humano e mergulhava mentes em genjutsus tão profundos quanto um abismo. Com um chakra concedido pelo Hagoromo e a energia dos bijus fundida no seu Susanoo, ele se tornou quase imbatível. Ele tinha todas as bijus à disposição, faltando apenas o Gedo Mazou para formar o Jubi. Sasuke, se quisesse, poderia dobrar, triplicar, até quadruplicar sua força. Em quarto lugar, Naruto com o avatar da Kurama no modo Ashura. Naruto, aquele que um dia foi rejeitado por todos, agora surge como uma forma divina, envolta pela luz do avatar da Kurama no modo Ashura. Esse Naruto não era mais apenas um ninja, ele era um símbolo, uma lenda viva, carregando dentro de si uma fração do poder de todas as bijus. Ele provou isso em batalhas que parecem mitos. Ao usar o chakra do Shukaku para selar os movimentos invisíveis do limbo, ou ao invocar o chakra de lava do Son Goku para ferir Madara e cortar a árvore divina. E quem pode esquecer o momento em que ele arremessou 9 Rasen Shuriken na cara da Kaguya. Além disso, Naruto detinha do poder do modo Rikudou, um presente celestial que fez compreender o chakra de forma divina. Ele podia voar e sua percepção sensorial era tão refinada que sentia as sombras do limbo mesmo em outra dimensão. Era como se o tempo e o espaço já não pudessem mais limitá-lo. Com as esferas da verdade em suas mãos, podia recriar quase qualquer jutsu ou elemento. Naruto se tornou o ápice do poder shinobi. Seu potencial destrutivo era absurdo. Destruiu meteoros do Shibaku Tensei como se fossem meras pedras de barro. Derrubar uma árvore gigantesca, isso foi simples, quase banal para ele. Mas talvez o auge desse poder tenha sido quando ele reuniu um chakra inigualável de chakra natural e despertou o modo Ashura completo do avatar de Kurama. Foi nesse momento que ele lançou seus 2 ataques mais destrutivos de toda a história. A colisão com a flecha de Indra não apenas destruiu o Vale do Fim, ela sacudiu toda a região. Esse Naruto era avassalador, extremamente forte, incrivelmente rápido, com um poder de destruição que beirava o sobrenatural. Ele era capaz até de realizar milagres, como recriar o olho do Kakashi do nada e impedir o efeito mortal dos 8 portões internos do Gai. Em terceiro lugar, o sábio dos 6 caminhos, Hagoromo Otsutsuki. Mas eu sei que você vai perguntar por que ele não tá no primeiro lugar. É bem simples. O Hagoromo é absurdamente poderoso, mas a verdade é que dentro da obra, ele quase não atua diretamente. Aparece mais como uma lenda, como uma memória viva, do que como um combatente real. Ele não teve o seu momento de combate épico, não enfrentou vilões, não demonstrou todo o seu potencial em batalha. Ele é mais um símbolo de origem do que a força em ação.
Por isso, apesar de estar entre os maiores, não dá pra colocá-lo no topo absoluto, com base apenas no que foi dito. Mas olha só, não se engane, o cara é simplesmente o pai do Ashura e do Indra, os dois pilares que dariam origem a tudo que conhecemos. Senju, Uchiha, Naruto, Sasuke, tudo isso nasceu da linhagem dele. Se os filhos são comparados a deuses, imagine o pai. Hagoromo selou a própria mãe junto com seu irmão e se tornou o Jinchuriki do Jubi completo. Chegou a ter em suas mãos o que talvez fosse o maior volume de chakra já visto na história. Quase o chakra do mundo inteiro, fluindo por ele. No auge, ele não era um ninja, ele era a própria natureza de chakra em forma humana. Por tudo isso, mesmo que não tenha mostrado tudo em tela, com base no que foi revelado, o nosso terceiro lugar vai com toda a honra para Hagoromo Otsutsuki, o homem que deu início a tudo. E em segundo lugar, está o Madara Rikudou. Muita gente se pergunta, será que o Madara superou o Hagoromo ou a Kaguya? Sobre a Kaguya é simples, Naruto e Sasuke afirmam com todas as letras o chakra dela é infinito e mais poderoso. Ela é outra entidade de outro mundo. Já sobre o Hagoromo é uma questão delicada a se afirmar, mas se formos considerar o Madara no seu auge durante a Quarta Guerra Ninja, fica mais fácil de afirmar que sim. No seu ápice absoluto de poder, Madara é uma entidade divina, em forma de guerreiro. Tinha um Jubi dentro de si, um chakra monstruoso como base. Consumiu a árvore divina, absorveu o fruto proibido. Além disso, o tronco da árvore divina conectava diretamente ao planeta. Mantinha Madara abastecido com um fluxo constante de energia vital, ou seja, ele não ficava sem chakra jamais. Foi o único além da Kaguya a despertar o lendário Rinne Sharingan. Se tornou imortal, resistiu a ataques que distorciam o próprio espaço, antes mesmo da imortalidade total. Madara era um arsenal ambulante. Mangekyo Sharingan, Susanoo perfeito, Rinnegan, os 6 caminhos e mais o apelão de todos, o Limbo. Uma técnica que, segundo o databook oficial, cria cópias invisíveis com as mesmas habilidades do Madara original. Ele regenerava ferimentos como se fosse arranhões. Aguentava batalhas com facilidade, tinha uma experiência de guerra que nenhum outro ninja carregava, várias Kekengekais e um intelecto afiado como uma lâmina. Por isso, naquele momento, ele não era mais um homem, ele era a própria guerra. E em primeiro lugar, por mais que eu odeie essa personagem, tenho que admitir que ela é a mais poderosa de toda a obra de Naruto, Kaguya Otsutsuki, a progenitora do chakra, a origem de tudo. A primeira a consumir o fruto proibido, a mulher que se fundiu ao próprio Jubi, o que carrega dentro de si o chakra mais poderoso de toda a obra de Naruto Shippuden. Kaguya não era apenas forte, ela era o divino manifestado na Terra. Criava dimensões inteiras com um simples pensamento. Seu Kekeimoura, os ossos dos cinzas mortais, não só feriam, aniquilavam completamente. Transformavam qualquer ser vivo em nada além de cinzas ao vento. Um toque, uma lança e o fim. Kaguya possuía o Byakugan, o dojutsu mais eficaz de toda a franquia. O lendário Rinne Sharingan, uma fusão suprema que unia todas as habilidades do Sharingan e do Rinnegan. Ela tinha acesso a genjutsus poderosos, incluindo o mais destrutivo de todos, o Tsukuyomi Infinito, capaz de mergulhar toda a humanidade em um sonho eterno. Kaguya era imortal, não podia ser morta, não podia ser ferida de forma alguma. A única forma de detê-la era com um selo específico do Rikudou Shibaku Tensei. Por isso tudo e por esse poder que foge da compreensão, Kaguya reina absoluto no topo desse ranking, a personagem mais poderosa de Naruto. E aí, concordam ou discordam? Faltou algum personagem? Me diz aí nos comentários. E se puder, deixe seu like e se inscreva no canal, que isso faz eu trazer mais conteúdo como esse pra cá. Eu tô indo nessa. Falou!